Bom dia, bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé nessa quarta-feira. Que você seja muito, muito bem-vinda aqui. Coloca o teu coração diante de Deus, para que Ele possa falar o teu coração de uma forma toda dele. Deus, Ele tem tanto para nós, né? Às vezes eu fico pensando como é bonito, quantas coisas Deus tem para me ensinar, quantas coisas novas Deus coloca todos os dias para nós. E que bom que nós acordamos todos os dias com fome. Todos os dias com fome, né? Porque esse é o nosso Deus. A gente tem fome todos os dias para que a gente possa experimentar mais um pouquinho dele. Mais um pouco de Deus, mais um pouco de Deus. Eu ouvi uma frase esse final de semana que diz: o que vai demonstrar a nossa falta de fome é a nossa capacidade de nos saciar com coisas tão pequenas. Então que você possa pedir para Deus nessa manhã: Deus, aumenta a minha fome. Aumenta a minha fome. Aumenta a minha fome. Porque eu não quero parar. Eu não quero me saciar com coisas poucas. Eu quero buscar aquilo que você tem. Eu quero ter fome, cada vez mais fome de você, né? Que eu possa mergulhar nesse lugar que você tem para mim. Que o teu coração esteja cheio agora da presença dele. E se ainda não está, que você possa dizer: Senhor, aumenta a minha fome. Aumenta a minha fome, para que eu possa receber ainda mais de você. Que nessa manhã você possa receber mais de Deus. E que o teu coração possa estar nele, cheio dele. Eu vou colocar um louvor, que é um louvor que tem tocado muito meu coração. Ontem eu até fiz um story convidando para Mulheres de Fé. Ontem eu tava brincando com a Gabi e o meu marido, o João, ele tirou essa música, né, no violão. E aí eu vim correndo cantar com ele, cantar pro Senhor. E aí ela filmou um trechinho, né, que não aparece a gente, ela filmou o vaso. Mas é uma música que tem falado muito com o meu coração. Que a gente possa cantar essa canção pro Senhor, porque ela conta, né, da história daquela mulher do poço, né, e que ela aprende que existe uma água, que você nunca mais tem sede. Hoje Deus, Ele quer sentar nesse poço, do teu lado, agora aí, do lado da cama que você tá deitada ainda, do lado da cozinha que você já tá ali, do lado no carro que você tá dirigindo, do lado da tua cadeira. Deus quer sentar do teu lado. E sabe o que é bonito nessa história? Se você foi no último Café com Fé, né, de identidade, foi sobre essa palavra. E eu nunca tinha reparado, né, que Jesus, ele diz, a palavra diz: era preciso passar por ali. Era preciso passar por ali. E sabe de uma coisa? Esse é um momento onde Jesus, ele se encontrou com muitas pessoas, né? Com Zaqueu, com a hemorraísa, mas ali no poço, ele se encontrou sozinho, a sós com ela. Sabe? Nessa manhã, Deus quer encontrar com você a sós. Talvez você tenha estado com Jesus e uma multidão. Mas hoje, nessa manhã, Deus quer se encontrar com você a sós. Deus quer se encontrar com você a sós. Ele quer sentar do teu lado, para bater um lero, ele e você. A minha orientação, né, para feedback é que quando você precisa falar de alguma coisa que precisa mudar a rota, você precisa falar individualmente. Não em grupo. Porque no grupo você fala: não é comigo isso aí. Isso aí não é pra mim. Isso aí deve ser pro outro. Ou você se defende.
Mas quando você tá a sós, tem como ele tá falando com você. Não dá pra olhar pro lado. Então eu queria que você soubesse que hoje Deus quer falar com você. Com você. Ele tá sentado do teu lado pra falar com você. Como naquele poço. Era preciso passar ali. Era preciso passar ali. Pra sentar do lado. Pra olhar no olho. Pra você não desviar o olhar. Pra você não achar que era com outro, não. Pra você receber do que Deus tem pra você. Deixa Deus te encher. Hoje nós vamos falar de uma palavra que há duas mulheres. Ana e Penina. Uma estava cheia dela mesma. E sabe o que aconteceu? Nada. Sabe o que aconteceu com a vida de Penina? Nada. Ana se sentia esvaziada. Esvaziada. Mas sabe o que quer dizer o nome Ana? Cheia da graça. Então, ela era o lugar pronto, apropriado para se encher do Senhor. E é isso que Ana decide fazer. Se encher só do Senhor. Que você hoje possa dizer: Senhor, abre espaço em mim, para que eu me encha de Ti, para que eu beba da Tua água, para que a minha insatisfação não me faça ranzinza, triste, mas que eu tenha alegria, porque eu serei preenchida por Você. Olha para cada lugar da tua vida, olha para cada aspecto seu que talvez você está sentindo que tem uma falta. Coloca diante dele. E se você não sente que tem uma falta, diga: Senhor, aumenta a minha fome. Aumenta a minha fome. Aumenta a minha fome. Vamos falar com ele agora. Esse é o tempo de você falar com o Senhor. Com o Senhor. Dê espaço para ele. Olha para ele. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Deus tem visto a tua sede. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Para de buscar em outros lugares, ele tem a resposta. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Deus é suficiente. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ei, Deus te encontrou hoje. Ele tem visto a sua busca, a sua ferida, a tua falta. Fala pra ele: Senhor, eu não quero buscar em outro lugar. Quais são suas reclamações, suas insatisfações? Apresenta para Deus agora nessa manhã. Apresenta para Ele. Fala com Ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Fala pra ele. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor, nós temos sede de Ti. Nós temos tanta sede. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Fala com ele. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Fala pra ele. Tua alma só tem descanso nele. A alegria tá nele, a fonte da vida tá nele, a provisão tá nele, o amor tá nele, o reconhecimento tá nele, a glória tá nele. Começa a falar. Senhor, eu preciso de Ti. Coloca dentro de Deus tudo aquilo que talvez você tenha reclamado, tudo aquilo que tem magoado o teu coração. Saiba ir para um lugar certo. Agora mesmo eu estava falando na escola de embaixadora. Quantas vezes Deus já me disse: Fernanda, você está pedindo para o João que era para você falar comigo. Saiba onde colocar o teu coração. Deixa Deus derramar a presença dele em você nessa manhã. Deixa Deus derramar a presença dele. Ele é o Messias. Ele é o que pode te salvar. Ele é o Messias. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Deixa ele jorrar em você. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. É Ele. É Ele. Ele chegou.
Bem-vindo, Senhor Jesus. Bem-vindo, Espírito Santo. Jorra em nós. Transforma-nos em fontes de água viva. Transforma-nos, Senhor. Nós não queremos receber de outros o que o Senhor tem para entregar pessoalmente para nós. Obrigada por isso, Deus. Obrigada por isso. Hoje eu vou falar sobre a história de Ana e Penina, que está em 1 Samuel 1. Havia um certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Eita, cada nome difícil. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Senhor Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Eu quero falar sobre essa passagem, né, que começa contando aqui um pouquinho da história do profeta Samuel. Para que a gente possa compreender algumas coisas que Deus quer trazer
ao nosso coração. Essa é uma palavra que, primeiro, a gente precisa compreender que as coisas que estão na Bíblia não são apenas uma história, mas ela traz princípios importantes de como funcionam as coisas no reino de Deus. Tudo que está escrito aqui é para que a gente possa compreender como Deus funciona. E se você compreende como as coisas funcionam no reino de Deus, você pode agir não apenas de uma forma natural, mas de uma forma sobrenatural. Essa palavra, ela fala sobre duas mulheres, Ana e Penina. Ana e Penina. A palavra Penina, no hebraico, quer dizer pedra preciosa. Pedra preciosa. Penina, ela tinha como nome. O que significava Penina? Alguma coisa que era cheia de coisas preciosas. Se a gente puder olhar, parece que Penina não tem problemas. Penina é uma mulher casada com Eucana, que é um homem bom. Penina é uma mulher que vê preciosidades. Penina tem filhos, o que era a função de uma mulher. Sabe a vida clichê? Sabe a vida clichê de qualquer mulher, né? Penina era bonita, Penina cumpria com os afazeres, Penina era casada, Penina tinha filhos, Penina, tudo certo. Mas sabe, algo incomodava Penina. Ana. Mas, gente, por que Ana incomodava uma mulher que já estava ali cheia? Ana, a palavra Penina quer dizer pedra preciosa, mas a palavra Ana quer dizer cheia da graça. E Ana carregava uma ferida dentro dela. Vamos olhar então dois cenários. O cenário que parece completo e o cenário da ferida, da falta. Ana carregava uma falta dentro dela. Ana não tinha filhos. Alguns teólogos dizem até que talvez Ana fosse a primeira mulher de Eucana, porque ele, inclusive, amava mais Ana. Ele favorecia mais Ana, ele dava dupla oferta para Ana. E talvez por ela não ter filhos, é que ele se casou com Penina e teve filhos com Penina. Penina, provavelmente, alguns teólogos dizem que podia ser a segunda, né? Ana, ela tinha uma falta dentro dela. Ela carregava uma falta dentro dela. E presta atenção, quando você carrega uma ferida, você precisa saber aonde você coloca. Quem você dá acesso para tocar essa ferida? Quem você dá acesso para tocar essa ferida? E muitas vezes a gente leva isso pensando, então eu não tenho que falar para os outros as coisas ruins que estão acontecendo comigo. Mas às vezes as pessoas vêm, como viam Ana. Aqui não fala que Ana falava para as pessoas que ela queria ter filhos. Aqui fala que Ana falava para Deus. Tem muitas coisas que a gente está falando com as pessoas, o que a gente tinha que estar falando com Deus. Ana falava com Deus. Aqui não aparece que Ana reclamava para Eucana. Aqui não aparece que Ana reclamava para Penina. Aqui nem aparece que Ana reclamava. Aqui nem aparece que Ana reclamava. Aqui mostra que quando você tem uma ferida, algumas pessoas podem ir tocar nessa ferida. Penina ia lá para tocar na ferida dela. E a palavra diz que Ana, inclusive quando eles saíam para fazer essa oferta para o Senhor. Então, principalmente quando você tá com uma ferida, mas não lambendo a ferida, você tá ainda a serviço de Deus. Você ainda tá lá a serviço de Deus. Diz que Penina provocava ela.
de maneira a irritá-la. Muitas pessoas, e aí aqui eu queria que você compreendesse algo. Não fala que Ana respondia a Penina. Não fala que Ana ia lá reclamar pro Eucana de Penina. Fala que Ana chorava e orava. Qual é a chave que eu quero trazer aqui para você? Todas nós temos feridas. Todas nós temos feridas. E quando você tem uma ferida, quando alguém toca nessa ferida, você pode urrar de dor. Presta atenção o que você mais tem se irritado. Isso fala de feridas que você carrega. As pessoas podem sim tocar nas nossas feridas. E presta atenção, pessoas íntimas conhecem as tuas feridas. Por isso elas podem tocar nelas com mais facilidade. Mas não para curá-las, para provocar. Quando a gente está falando sobre provocação, a gente está falando sobre algo que vem tirar a gente do nosso estado. O que Penina queria era que Ana perdesse a graça. Perdesse o favor. Que Ana respondesse por ela mesma. Penina provocava para que Ana saísse do coração dela, do centro do Senhor. De maneira que ela fazia até irritar. Irritação é um processo físico do nosso corpo de tentar jogar para fora aquilo que está invadindo. Então, tem pessoas que podem vir tentar nos invadir. Principalmente tocando nas nossas feridas. Falando coisas que são feridas para nós. Trazendo coisas que são faltas para nós. Ninguém te provoca falando, olha como você é linda. Ninguém te provoca falando, nossa, como você é inteligente. Ninguém te provoca dizendo, nossa, como você é abençoada. Não. Você é provocada falando, nossa, mas você que é tão boa, tá fazendo isso? Nossa, mas você, mulher de fé, ninguém te provoca com o teu bom. Te provocam com a tua falta. Com aquilo que é ferida. E presta atenção, por que Deus permitiu? Porque que disse que Deus tinha cerrado o ventre de Ana. E às vezes você pode falar, Deus, por que você permite? Eu tô quieta no meu canto. Talvez se fôssemos nós, a gente ia falar, cai fogo do céu nessa Penina. Essa mulher que vem pra me irritar, pra me tirar do sério. Cancela ela. Mas não é isso que Ana faz. Ana fica com o coração dela no Senhor. Porque enquanto o outro tá lá te irritando, enquanto o outro tá lá te cutucando, lembra? Ele pode resolver o teu problema? Não. Penina não podia resolver o problema de Ana. Penina apontava o problema de Ana. Ontem eu achei tão bonito, uma mulher de fé me disse, 2 mulheres de fé estavam conversando comigo e me dizendo que elas estavam num aniversário e uma pessoa começou a fazer fofoca da outra. E uma delas perguntou, e a outra cutucou ela e falou, você é mulher de fé. A gente não fica dando trela pra fofoca não, você nem pergunta. E aí ela me disse, porque nós mulheres às vezes nós queremos saber com toda a história de alguém, a gente já quer saber. Você fala, aquele que é irmão daquele outro, ela dizendo. Mas nós somos mulher de fé, nós não vamos ficar em roda de escarnecedor. Nós não vamos ficar na roda comendo, que nem hiena, comendo de carne que não tá boa.
Então você pode estar aí olhando para Ana, mas veja se você às vezes não está sendo Penina. Para botar o dedo na ferida do outro. Para falar daquilo que falta no outro. Ao invés de estar intercedendo. Não ia ser lindo? E ela intercedeu. Ruth foi assim. Não fala que Ruth falava, mas que sogra. Vou pegar pelo pescocinho. Não, Ruth estava lá. Pela sogra, amargurada, mas estava lá. Qual é o teu posicionamento? Porque só aponta o dedo pro outro quem acha que já tá cheio. Quem acha que tá top. Penina achava que tava top. Não me falta nada. Tô aqui top. Comendo a minha carninha. Tô aqui com os meus filhos. Mas faltava. Faltava a presença, porque quem tá cheio não precisa ir apontar o dedo pro outro. Quem tá preenchido não precisa apontar o dedo pro outro. Ana tinha uma ferida. E ela sabia que ela apresentava a ferida para quem resolvia o problema. E não discutia com quem apontava o problema. Pega essa chave. Quando você tem um problema, fale com quem resolve e não com quem aponta sobre o problema. Às vezes você tá lá você tá discutindo, tentando provar para esse ou para aquele. Quando você devia estar falando com quem resolve o problema. E lembra, eu falo sempre, bateu, doeu, leva que é teu. Qual era o favor que Penina fazia para Ana? Qual era o favor que Penina fazia para Ana? Porque até quando o inimigo acha que está querendo nos derrotar, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas operam em conjunto. Qual era o favor que Penina fazia para Ana? Lembrar Ana do que ela precisava. Às vezes você pode ficar com raiva de alguém que te irrita, que te traz uma ferida. Essa pessoa está fazendo um favor para você, de mostrar aonde você é ferida. Porque bateu, doeu, leva que é seu. Se não tivesse uma ferida ali, ia bater e voltar. Se falasse, Ana, você não é amada por Eucana, ela ia falar, você tá vendo que eu ganho 2 vezes mais do que você? Não era essa a dor de Ana. Não era essa a dor de Ana. Não ia bater e voltar. Ela ia falar, oi, tá doida? Quando que dói? Quando tem uma ferida ali. O favor que Penina fazia pra Ana era ela descobrir onde ela tinha ferida. Onde ela tinha falta. Para que ela fosse suprida pelo Senhor. O favor que o outro te faz quando ele te aponta a ferida é, uia, aqui tem uma ferida. Deixa eu levar então para quem cura. Porque se Ana tivesse se acostumado só em ser com o bom dela, que era ser amada por Eucana, ela não ia poder entrar para a história de Deus. Para a história de Deus. O filho de Ana foi o profeta Samuel. Entende? O favor que Penina fazia para Ana era apontar a ferida que ela tinha para que Deus a suprisse. Então, sabe aquela pessoa que você fica com raiva? Que você fala, por que ela veio fazer isso? Aquela pessoa que te tira do sério. Porque se ela te irritou, é porque tem ferida ali. Apresenta para Deus. Ela está fazendo um favor para que a graça transborde em você. Para que Deus te supra mais nisso e mais nisso. Para que a graça aumente. Porque graça é favor e merecido. Tá faltando? Tem favor para você. Tem favor para você. Tem favor para você. Existia então, em circunstâncias reais, uma rival. Que principalmente quando eles se levantavam para ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E quando Ana, inclusive, era favorecida duplamente, Ana nem desfrutava disso. Ana nem desfrutava disso. Porque ela não comia. Eucana dava 2 vezes mais para ela, mas ela não comia. Ela nem desfrutava. Porque ela estava com dor.
Às vezes há momentos onde nós recebemos, mas nós nem desfrutamos, porque nós estamos doloridas. A nossa própria dor impede o nosso desfrute. Ana tinha uma dor que impedia que ela desfrutasse das outras coisas. Às vezes você está passando por uma dor que te impede, inclusive, de ver as outras coisas boas, que você desfrute das outras coisas boas. Submete essa dor a Deus. Porque Ana silenciava. Muitas vezes você está com dor, você quer contar para todo mundo, para ver se alguém te supre. Mas Ana sabia quem supria. Ana sabia quem resolvia o problema. Ana sabia com quem ela tinha que falar. Ela não ficava choramingando nos cantos para que alguém tivesse dó dela. Ela não ficava fazendo caldinho de dor e lambendo a ferida para ela ser mais amada por Eucana. Inclusive quando Eucana fala, mas eu não te supro mais do que 10 filhos. A Ana silenciou. Ela sabia o único quem a supriria. Talvez você está mendigando amor por pessoas. Ser amado pelas pessoas. Talvez você está mendigando ali. Quando Deus, Ele está dizendo, eu te supro. Eu te supro. E existe uma coisa linda de Deus nisso. Porque quando você busca primeiro, a palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Você também vai receber das pessoas. Não quer dizer que você não vai receber. Mas você não vai ficar à mercê das pessoas. Quando você recebe de Deus, Ele transborda em todas as vivências. Mas primeiro precisa estar nele. Nele. Por que Deus tinha cerrado o útero de Ana? Porque a palavra não diz que Ana só não podia ter filhos. A Bíblia diz que Deus tinha cerrado o útero dela. Talvez para que Ana entendesse que a suficiência está em Deus. Porque se ela já é a primeira, ela já é a mais amada, ela tem filho, não precisa de nada. E aí ela não ia buscar a suficiência em Deus. E ela ia ter uma história normal e não uma história sobrenatural. Presta atenção. Algumas feridas Deus permite que estejam em você, para que você busque a suficiência em Deus. E não se acostume em viver uma história natural quando Deus tem uma história sobrenatural para você. Não quer dizer que Deus se alegrava com a tristeza de Ana. Não quer dizer que Deus ele era indiferente à tristeza de Ana. Não quer dizer que Deus quer que você fique com uma ferida. Não. Quer dizer que a ferida não é nada perto do plano que Deus tem para você. Na verdade, a ferida conduz ao plano porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Como Ana sabia que a suficiência está em Deus, depois não diz que Ana, porque depois Ana teve filho, ela não ficou falando para Penina, agora eu tenho filho. Quando você acha que você conseguiu por você mesma, você vira a chave da moeda e agora você quer o quê? Mostrar para os outros. Mostrar para aqueles que te apontaram o dedo como eu estou bem, porque você acha que foi você. Ana não. Ana sabia que não tinha sido ela. Ana sabia que tinha sido o Senhor. Por isso, tudo que Ana tinha de mais precioso, que era Samuel, ela oferecia ao Senhor. Quando você sabe de quem você recebeu, você não vai mostrar para quem te apontou o dedo. Você vai estar a serviço cada vez mais de quem te deu, que é o próprio Deus. Por isso Jesus, quando ele ressuscitou, ele não foi lá falar, Pilatos, parece que eu estou vivo. Jesus não vai lá falar com os soldados, ei galera, parece que eu não morri.
Ele não vai nem no sinédrio falar, parece que eu sou Deus. Ele não vai. Ele vai falar com os amigos. Ele vai para aqueles oferecer cada vez mais, aqueles que vão continuar a obra. Quando você entende que Deus fez, tudo que você recebe não é para mostrar para os outros, porque nunca foi sobre os outros, é para continuar a obra de Deus. Por isso, Ana, oferece Samuel para continuar a obra de Deus e não para exibir para a galera, mas para continuar a obra de Deus. Tem coisas que Deus não te dá para que você não perca o teu coração, porque você ainda não entendeu o que é Deus. Diz que tem uma história de um bêbado que prendeu o tênis, prendeu o sapato na linha do trem. E aí ele fica assim, Deus, me livra daqui, me livra daqui. Se você me livrar daqui, eu prometo que eu bebo um dia sim, um dia não. E aí o trem ia se aproximando. E ele, olha só, Deus, se você me livrar daqui, eu prometo que eu bebo só de sexta-feira. E o trem ia se aproximando. Senhor, eu prometo que eu não bebo mais, eu não bebo mais, eu não bebo mais. E aí ele tirou o tênis e falou, e o trem passou. Ele falou, agora não precisa mais, Deus. Eu já consegui sair. Entendeu? Algumas pessoas, elas têm uma vivência de não compreender a suficiência. De ficar presas nela. Ah, Deus, agora não precisa mais, agora eu já fiz. Toda vez que você acha que o mérito está em você, você se vê no direito de se comparar ao outro. Existe algo precioso nessa passagem. Existe a palavra rivalidade. Rival de Ana. A Penina que era rival de Ana. Não a companheira. Não a intercessora. A rival. A que competia por um lugar. A que competia por ser gostada. A que competia. Toda vez que você entra num estado de competição, você não entende quão única você é para Deus. Toda vez que você entra num estado de comparação, você não entende o plano único que Deus tem para você. Penina sabia a ferida de Ana, então ela se comparava. E quando ela se comparava, ela não olhava para o que ela tinha, ela olhava para o que Ana não tinha. Então toda vez que você está se comparando, você nem pode desfrutar do bom que você tem. Não fala que Penina amava os filhos. Não fala que Penina estava lá para ficar feliz de quanto ela tinha os filhos. Não, ela ficava feliz porque ela tinha e Ana não. Então ela nem ficava preenchida daquilo que ela tinha. Toda vez que você está num estado de comparação, você não se preenche nem do que você tem. Por isso, a comparação, a rivalidade, ela faz com que os seus olhos se olhem para o lado, quando podiam estar olhando para Deus e para aquilo que Deus está fazendo em você. Presta atenção aonde tem se dirigido o seu olhar. Se o seu olhar tem se dirigido para o lado, a palavra inveja quer dizer invidere, que é olho em movimento. E o que a gente faz nas páginas do Instagram, do Facebook, o olho em movimento, olhando para a vida dos outros, quando você podia estar olhando para Deus e para o que Deus está fazendo em você. E você podia estar olhando na direção dele e no que ele está fazendo em você. Quando a gente está olhando para o lado, a gente não está nem preenchido daquilo que a gente tem. A tal da pedra preciosa da Penina precisava olhar para o valor dela se comparando com o outro. E nem cheia do que ela tinha. Qual é a diferença então de você ser Ana ou Penina?
para onde você olha. Para onde você olha. Para onde você olha. A quem você entrega o que você tem. Seja ferida ou bênção. E para onde você olha vai determinar o que você faz. Penina olhava para Ana. E aí ela cutucava Ana. Ana não olhava para Penina. Olhava para Deus. E por isso ela não revidava Penina. Se você está revidando o outro de volta, você está olhando para o lado errado. Se você está voltando para o lado, você está olhando para o lado errado. Às vezes eu vou pro meu quarto de guerra e falo, você tá vendo, né, Deus? Você tá vendo, né, Deus? Eu vou ficar quieta, mas você tá vendo, né, Deus? Ana não parava de falar com Deus 1 minuto. Ela não parava de falar com Deus 1 minuto porque ela tinha uma dor e ela não ia parar até que Deus respondesse ela. De tal maneira que até Eli, que era lá, o sacerdote, até Eli vira para ela e fala, para de beber, mulher. Ana era mal julgada por todas as pessoas, até por Eli. Às vezes, as pessoas não vão entender o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque você não está agindo no natural, você está agindo no sobrenatural. As pessoas não vão entender o teu silêncio, porque você não está agindo no natural, você está agindo no sobrenatural. Mas fé não é você desligar. Hoje eu falei de manhã para as embaixadoras a diferença de entrega e desistência. Às vezes você fala, eu já entreguei meu casamento para Deus. Não, 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 você desistiu do seu casamento. Ah, eu já entreguei isso para Deus. Não, você desistiu disso. Desistência é você não dar mais nada. Entrega é você dar tudo. Ana não parava de falar com Deus. Penina estava lá, cutucando, e ela estava falando com quem? Com Deus. O outro estava lá falando, você não tá vendo o que tá faltando? Esse é o seu Deus? Não te dá nada. Ela tá falando com quem? Com Deus. Eucana tá falando, mas eu não tô te dando as coisas, mulher. Por que você tá triste ainda? Ela tá falando com quem? Com Deus. Até um homem de Deus, no lugar de Deus, Eli tá falando, o que você tá aí, bêbada? E aí ela responde por obediência. O único que ela responde é Eli, porque ela tem obediência a um lugar, a uma posição de alguém que foi colocado ali por Deus. Toda autoridade na terra é dada por Deus. Então ela responde, ela fala, não tem vinho aqui. E aí ela diz, eu estou me derramando no Senhor. Quantas pessoas na dor derramam a sua dor no vinho? Derramam a sua dor na crítica do outro. Derramam a sua dor numa reclamação. Derramam a sua dor ficando irritada. Derramam a sua dor no Rivotril. Quantas pessoas derramam a sua dor em qualquer outro lugar que não o Senhor? Ana derramava a sua dor no Senhor de tal maneira que ele fica constrangido com o tamanho do derramar daquela mulher. Com o tamanho. E ele diz que o Senhor lhe conceda o que você pediu. E quando Ana ouve isso, ela recebe. E aí diz que pela primeira vez ela desfruta. Ela desfruta e come. Ela ganhava muitas coisas de Eucana, mas nunca usufruía. Pela primeira vez agora ela usufrui. Porque quando Deus te dá, Ele abre as portas para que você usufrua. E agora o olhar dela não era nem mais triste, porque pela fé Ana já tinha recebido. E naquela noite, porque ela recebe, e aí, bom, se eu recebi, bora. Naquela noite ela se deita com Eucana e gera Samuel. E a palavra Samuel no hebraico quer dizer Deus ouviu. Eu quero te falar algo hoje. Deus escuta a sua oração. Mas faça. Faça a sua oração. Oração
é a tua conversa com Deus. Talvez você tenha falado com tantas pessoas, mas ainda não tenha falado com Deus. Eu escrevi nos stories de uma pessoa que me escreveu essa semana dizendo: quando Pedro estava andando sobre as águas e ele afunda, ele grita por socorro. Ele pede para Jesus ajudá-lo, para Jesus salvá-lo. E a Bíblia não diz que Jesus foi correndo para salvar Pedro. Diz que Jesus estendeu a mão. E aí eu escrevi: Deus está à distância de um pedido seu. Deus está à distância de um pedido seu. Peça. Deus ouve. Deus ouve. A gente não sabe nem o nome dos filhos de Eucana, mas a gente sabe que Samuel é um testemunho de que Deus escuta aqueles que estão diante dele. Aqueles que não desviam o olhar. Aqueles que não se perdem nas discussões do caminho. Que não gastam as suas forças com aquilo que não é o que Deus colocou. E aí, Samuel não só foi uma prova de que Deus escuta, como ele foi aquele que Deus o chamou Samuel depois. Escuta Deus. Samuel, 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 Samuel. Deus escutou Ana e Samuel escuta Deus. Deus escuta Ana e Samuel escuta Deus. Você tem falado com Deus. Você tem colocado os seus filhos diante de Deus. Deus escuta você. E seus filhos escutam Deus. Deus escuta você. E seus filhos são posicionados por Deus. Deus escuta você. E tudo aquilo que você faz se torna obra de Deus. História de Deus. Que você não pare nas suas feridas. Que você não desvie o seu olhar para quem aponta para o problema. Mas que você se volte para aquele que resolve todas as coisas. Que você saiba que Deus te escuta. E que quando você está falando com Deus, Ele está ali. E Ele não quer só tocar você, mas gerações através de você. Samuel teve grandes posicionamentos. A primeira palavra que ele precisou falar direto da boca de Deus foi para Eli, o homem que tinha julgado a mãe, mas que liberou bênção para a mãe depois. E ele precisou falar com Eli. E não era nada de bom. Mas ele recebeu de uma mãe que estava com o coração puro, disposto a falar com Deus, a receber só de Deus, a não desviar o olhar, a não se irritar com as circunstâncias, a não parar a sua fé quando alguém estava apontando o problema. Ela estava lá. Samuel veio deste ventre, de uma história tecida por Deus. Que você saiba que Deus, Ele quer colocar você na história dele. Gerações serem abençoadas, dirigidas pelas tuas orações, pela tua conversa com Deus. Que você não reclame mais à sua volta. Que você não responda a provocações. Que a sua resposta seja andar até a promessa. Andar até a promessa. Porque o máximo que quem te provoca pode fazer é te dobrar mais o joelho. É fazer que você corra mais atrás da bênção. É fazer com que você esteja mais próximo ainda de Deus. Para que você desfrute de nada menos do que o próprio Deus sonhou para você. Deus escuta. Deus escuta. Amém. Amém. Essa é uma palavra, né, que ficou na minha cabeça nessa semana. Ane Penina, Ane Penina, Ane Penina. E quanto eu espero que você tenha sido abençoada.
Que você saia do lugar da comparação. Que os seus olhos já não estejam em movimentos horizontais, mas que seja para olhar o que Deus tem e o que Ele está fazendo. O que Deus tem e o que Ele vai fazer. O que Deus tem e o que Ele vai fazer. Que a direção do seu olhar seja outra. Para que você não se perca. E para que você receba nada menos do que Deus tem para você. Nada menos. Que o seu propósito dessa semana seja você olhar para Deus e falar com Ele. Não fique fazendo barulho com as circunstâncias. Que você entregue tudo para Deus. Tudo para Ele. Que você se lembre que Deus escuta. Então fala com Ele. Então fala com Ele. Então fala com Ele. As pessoas podem dizer, mas você tá bêbado. Mas Ele não tá ouvindo. Não tem problema, você tá falando com Ele. A tua vivência é com Ele. A tua entrega é dele. Volta para Ele. Ele tem planos para todas nós. Então, que esse seja o teu propósito nessa semana. Olhar para Deus e não para o lado. Olhar para Deus e não para o lado. Lembra, tô sendo Penina ou Eucana. A sua insuficiência é um prato cheio para a graça de Deus. Para a graça de Deus. Então, que você possa viver isso. E que a sua intenção de oração seja por todas as feridas que você tem, para que Deus possa ir curando uma a uma. E também pelas mulheres feridas. Que você possa estar e ser uma intercessora e não uma assistente do acusador, mas uma intercessora por elas. Que assim como Ruth, você interceda, ao invés de apontar o dedo como Penina. Que você interceda, né? Então, que você possa estar unida em oração por isso. Eu quero dar 2 recados importantes aqui. Uma pessoa escreveu, Fernanda, como é que eu posso fazer para ser mais ativa no Mulheres de Fé? Ajudar com mais eficácia o Mulheres de Fé. E eu disse, você pode participar de um dos ministérios, mas eu também quero trazer aqui, né, como a gente pode fazer na prática cada ministério do Mulheres de Fé. O Ministério Raízes é um ministério de oração e intercessão. Você pode estar mais atuante no Mulheres de Fé intercedendo em oração por cada mulher de fé, por esse movimento que Deus está posicionando de uma forma tão incrível. Então, se você está em oração, você está sim construindo mulheres de fé. No tronco é a nossa parte de formação. Você deve ir para os Cafés com Fé, onde é a nossa formação. Esse ano eu estou escrevendo uma formação de identidade, tá incrível, né? O Café com Fé desse mês é sobre as nossas feridas de identidade. Então vá no Café com Fé, viva a formação que tem, dedicada para cada uma de nós, para que a gente possa crescer. Esse é o tronco, né? Galhos é relacionamento. Se relaciona com outra mulher de fé. Sabe? Chama ela para tomar café, mas não para falar da outra, não para apontar, não para reclamar dos problemas, para falar do que Deus está fazendo. Para falar do que Deus está fazendo, para estar em oração para Deus, tá bom? Então que você possa se relacionar com mulheres de fé e ser intercessoras firmes, fortalecer as pessoas que Deus colocou na sua vivência. Frutos é transbordo. Que você transborde na tua família, na família dos outros, que você possa mandar essa mensagem para outras pessoas, que você possa trazer alegria para outras pessoas, que você traga transbordo. Flores, os nossos eventos, que você possa participar de todos eles, né? A live, a gente tem o quarto de guerra, que você possa estar junto. E sementes, que é multiplicação. Multiplicação. Manda essa live para pelo menos 3 pessoas, mas não manda só no direct, assim. Copia o link, manda no WhatsApp. Escreve o que essa live te tocou. Não é fazer um procedimento. É falar, isso aqui me tocou, fala disso, me tocou disso. Assiste, né? Então, entrega isso para alguém. Ou coloca no seu story, mas conta, tem que ser pessoal. A gente chega bilhete na nossa casa o tempo inteiro.
no nosso Instagram o tempo inteiro, no nosso WhatsApp o tempo inteiro. É diferente de você falar, pensei em você, tem isso pra você, tá? Então que você possa multiplicar aquilo que você recebeu. Que você possa também ser uma semente, né, do reino. E que a gente seja esse membro do Mulheres de Fé, fazendo com que nós possamos crescer juntas, andar juntas, crescendo naquilo que Deus tem para nós, no sobrenatural. Não só no natural, mas no sobrenatural. E o natural é um transbordar de tudo isso. Muito obrigada, um abraço grande, grande para vocês, que nós tenhamos uma semana cheias da presença, porque Deus escuta e depois Deus fala. Um grande beijo.